Olá galera do Colégio Laerte, os 8º anos, aqui quem está falando é o professor Jamil. Hoje nós vamos dar continuidade então ao nosso conteúdo do terceiro bimestre, falando um pouquinho agora sobre expressão algébrica. Ok? Vocês vão ver que a expressão algébrica nada mais é do que uma continuação aí dos vídeos anteriores que nós já estávamos então aprendendo. Beleza? As expressões algébricas são formadas por 3 itens básicos: números conhecidos, números desconhecidos e operações matemáticas. Na aula passada nós vimos monômios, não foi isso? Vamos pegar um monômio aqui como exemplo. 2x, y. Veja o que é uma expressão algébrica. É formada por números conhecidos. Olha esse nosso monômio aqui, por exemplo, o número 2. Números desconhecidos. No nosso monômio aqui, que nós pegamos como exemplo, nós temos 2 números desconhecidos, né? Que nós representamos pela letra x e pela letra y. E operações matemáticas, que no nosso caso aqui, nesse monômio, as operações seriam 2 multiplicações. Então veja, monômio nada mais é do que uma expressão algébrica. Ok, pessoal? Então, nós vamos aprofundar, na verdade, um pouquinho a aula passada. Os números desconhecidos são chamados de incógnitas. São as letrinhas. E normalmente são representados por letras. Os números que acompanham essas incógnitas são chamados de coeficientes. Nós já vimos na aula passada. No nosso caso aqui, o coeficiente seria o 2. E essas incógnitas seria a parte literal do nosso monômio, que no caso, então, nada mais é do que uma expressão algébrica. Assim sendo, são exemplos de expressões algébricas. Ele colocou 3 exemplos aqui, ó. 4x mais 2y. Veja, pessoal, já é bom a gente então ir aprendendo que quando nós temos 2 parcelinhas, assim, ó, 2 monômios, né, separados sempre por um sinalzinho de mais, uma operação de soma ou de subtração, no caso aqui forma um binômio, ok? Esse é um monômio, e aqui ó, nós temos então 3 monômios, então formando assim um trinômio. A partir daí a gente dá o nome de polinômios, ok? Qual é a intenção da aula de hoje? A intenção da aula de hoje é generalizar, usar a expressão algébrica para generalizar algumas situações. Por exemplo, nesse caso aqui, ele pede para a gente determinar uma expressão algébrica que represente o perímetro dessa figura, que é um retângulo, e dessa figura aqui, que é um triângulo. Veja, nós não vamos calcular o valor do perímetro, porque nós não sabemos o valor do x. Nós vamos apenas expressar esse perímetro através de uma expressão algébrica. O perímetro a gente sabe que é a soma dos lados, né, de um polígono. No nosso caso aqui, um retângulo. Então seria 4x mais 1 mais 2x mais esse lado aqui é o mesmo que esse aqui. 4x mais 1. E para fechar o nosso polígono, mesmo tamanho, então 2x. O que a gente pode somar? O que a gente pode juntar? O que a gente pode reduzir? O que é semelhante, né? Tudo que tem x, então eu posso ser somado. No nosso caso aqui, eu tenho 4, tenho mais 2, eu tenho 6, tenho mais 4, eu tenho 10, e tenho mais 2, eu tenho 12. 12 o quê? 12x. Sobrando apenas agora esses numerozinhos que são também monômios, né? Que não tem a parte literal. Esse número 1 com esse número 1 também pode ser somado, ficaria 2. Então veja, essa daqui é a expressão algébrica que representa o perímetro dessa figura. Vamos para o nosso triângulo aqui agora. No triângulo nós temos 2x mais 6. Veja que não tem lado certo para começar a fazer a soma, tá? Você pode começar por qualquer um. Mais x mais 8, mais, fechando aqui nosso polígono, 3x menos 2. Podemos somar, então, o que é semelhante, que nós já vimos na aula passada. No nosso caso aqui, então, daria 2 com 1, 3x, com 3x, 6x.
e os números que estão sozinhos aqui, no caso, sem a letrinha x, tá? 6, 8 e menos 2. Se eu tenho 6 e tenho 8, eu tenho 14, mas devo 2, então eu tenho 12. Essa é a expressão algébrica que então representaria o perímetro desse triângulo, ok? Vamos para mais um exemplo. No nosso caso aqui agora, ele pediu para a gente representar algebricamente, só que não o perímetro. Agora, a área desse retângulo. Nós sabemos que num retângulo, para a gente calcular a área, a gente faz o quê? Base vezes altura, né? Ou comprimento vezes largura, que é a mesma coisa. Você tanto pode multiplicar 2x vezes 3x mais 5 ou 3x mais 5 vezes 2. Tanto faz, tá? Então vamos fazer assim, ó, 2x vezes 3x mais 5. Fazendo a distributiva aqui, nós já vimos também na aula passada, 2 vezes 3, 6, e x vezes x, x ao quadrado. Multiplicando 2x por 5, 2 vezes 5, 10. Aqui tem x, aqui não tem, então só acompanha. Veja que eu não posso juntar o 6x ao quadrado com o 10x, porque como nós vimos na aula passada, a parte literal desse aqui é diferente da parte literal desse aqui. Professor, mas os dois é x? Sim, mas esse está elevado ao quadrado. Então a expressão algébrica que representa a área dessa figura seria essa aqui. Bom, vamos fazer mais alguns exemplos agora. Veja só, olha esse probleminha. Simone costura calças para uma confecção. Seu salário é composto por duas partes. Uma parte fixa, no valor de R$ 900, e uma variável, né, que depende do número de calças costuradas. Sabendo que ela ganha R$ 7,50 por calça costurada, demonstra através de expressão algébrica como é composto o seu salário. Vamos parar por aqui por enquanto, nesse probleminha. Como que eu posso representar então, por uma expressão algébrica, o salário da Simone? Veja, ela tem uma parte fixa, costurando ou não alguma calça, ela já vai ganhar, que seria os R$ 900, tá? E mais, ela ganha R$ 7,50 por calça. Mas eu sei quantas calças ela vai costurar? Não, né? Então, de um mês para o outro, varia. Então, a gente pode chamar de incógnita ou variável, no caso, a letrinha que vai representar o número de calças que ela costura no mês. Então, veja bem, essa daqui é a expressão algébrica que representa o salário da Simone, que é 7, ou pode escrever assim também, tá? Que seria R$ 7,50 por calça. Eu não sei quantas calças são. Veja que o número 7,50 vai multiplicar pelo número de calças que ela vai costurar, mais os R$ 900, que é a parte fixa. Vamos parar por aqui agora e vamos ler um pouquinho aqui embaixo. O que seria o valor numérico de uma expressão algébrica? Quando nós temos uma expressão algébrica e a gente determina um valor, né, um número, para representar o x, o y, enfim, as incógnitas que até então não tem valor, nós vamos calcular o valor numérico. Agora nós vamos atribuir valores para essas letrinhas, onde nós vamos descobrir um valor final. Veja como funciona. O valor numérico de uma expressão algébrica, para se obter, é da seguinte forma. Primeiro, a gente substitui as letras, então, por números, tá, reais, por números que vão vir no problema. Efetua as operações indicadas, só que a gente deve obedecer a seguinte ordem. Primeiro, a gente sempre vai fazer a potenciação, a divisão e a multiplicação, e por fim, a adição e subtração, tá? Claro, obedecendo, no caso, se tiver parênteses e assim por diante. Bom, vamos voltar aqui nesse probleminha, porque quando ele pede aqui, ó, calcule o salário de Simone se ela costurar 10 calças, ele está fazendo isso, ele está achando o valor numérico dessa expressão. Que expressão? Essa expressão aqui que representa o salário dela, tá? Essa ou essa que são as mesmas, ok? Então, no primeiro mês, vamos supor que a Simone tenha costurado 10 calças, então ela vai ganhar R$ 7,50 por calça, então 7,50 vezes 10, mais 900. Isso daqui, pessoal, fazendo 7,50 vezes 10 mais 900, vai dar um salário de 975 no final, beleza? E se ela
costurar no segundo mês 24 calças. Então nós vamos fazer 7,50 vezes, né? Pode ser um pontinho também, ou um x. Não é bom colocar esse x, senão vocês vão confundir. Deixa eu fazer aqui do lado, ó. 7,50 vezes, vamos colocar essa multiplicação com um pontinho assim, tá? Vezes 24 mais os R$900, que é fixo. Se nós fizermos 7,50 vezes 24 e somar com 900, pessoal, eu já fiz essa continha ali para ganhar tempo, dá R$1.080, beleza? E no terceiro mês, se ela costurar, 35 calças, então nós iremos fazer 7,50 vezes 35, ok? E somar com os R$900, que já é o seu salário fixo. Fazendo 7,50 vezes 35, vai dar um valorzinho, mais 900 vai dar 1.162,50. Beleza? Eu já havia calculado para a gente ganhar um pouquinho de tempo aí no vídeo, tá? Mas você pode fazer 7,50 vezes 35, vai dar um valor, soma 900, você vai chegar nesse salário aqui. Beleza, pessoal? Então isso daqui, ó, seria o cálculo, né, do valor numérico, então, de uma expressão algébrica. No caso aqui, a mesma expressão algébrica, quando a gente mudou, né, quando a gente deu valores diferentes para a incógnita, para a variável x, olha o que aconteceu. Claro, né, o valor numérico da expressão deu diferente. Vamos fazer mais dois exemplos aqui para ficar bem claro. Olha só. Vamos calcular, então, essa expressão algébrica onde ele fala assim, ó, deu valor para x 2 e para y deu valor 3. Então, como vai ficar? Vai ficar, ó, 4, quando tem um número e uma letra, ó, vezes. Qual é a letrinha? X. O x ele pediu para trocar por 2, então vai ficar 2. Só que o x está ao quadrado, então temos que obedecer. 2 ao quadrado. Mais 5 vezes o y. Quanto vale o y? 3. Vamos seguir as regras aqui, ó. Primeira potenciação. Então vai ficar 4 vezes 2 ao quadrado, 4, mais 5 vezes 3. Agora nós podemos fazer, então, as multiplicações. 4 vezes 4, 16, mais 5 vezes 3, 15, e, por fim, somar. No nosso caso aqui, então, essa expressão algébrica vai ter o valor 31, ok? E essa aqui, mesma coisa. O professor sempre vai trocar por 2 e por 3? Não, é esse exercício ele pediu, né? Para substituir o x por 2 e o y por 3, para a gente então achar o valor numérico dessa expressão algébrica. Veja, isso daqui, ó, é um trinômio, né? Formado por 3 monômios, onde isso é uma expressão algébrica, então, e nós vamos calcular o valor numérico dela, substituindo o x por 2, como ele pediu, e o y por 3. Olha só. X vezes x, então 2 vezes 2. E y vezes y, 3 vezes 3. Beleza? Vamos fazer as multiplicações. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 3, 12. 2 vezes 2, 4. E 3 vezes 3, 9. 12 mais 4, 16. Mais 9, 25. Então, esse é o valor numérico dessa expressão algébrica aqui, quando o x for 2 e o y for 3. Ok, pessoal? Espero que vocês tenham entendido. Um grande abraço e até o próximo vídeo com a nossa próxima aula.